nos nossos slides aqui da nossa aula. E primeiramente eu queria trazer o conceito de autotranscendência e falar um pouco da história desse neurologista austríaco, Viktor Frankl, que foi sobrevivente de 2 holocaustos na Segunda Guerra Mundial. Ele participou de 2 diferentes campos de concentração. E ao longo da sua jornada nesse processo, ele escreveu um livro conhecido como A Busca do Homem pelo Significado, Man's Search for Meaning. E ele comenta que ter um propósito, ter um sonho, para além de uma situação pontual que te traz sofrimento, na verdade te movimenta a viver de uma melhor forma. É como se você conseguisse sair, então, da sua própria percepção naquele instante e fazer esse movimento que ultrapassa sistematicamente a si mesmo. Isso ele caracterizou como autotranscendência. Ultrapassar a si mesmo, tudo que você é, tudo que você adquiriu, tudo que você pensa, quer e realiza. E aí você se conecta com o outro, se conecta com o mundo e também com tudo aquilo que você pode, de alguma forma, ainda construir ao longo da sua jornada. Observe essas 2 situações aqui no nosso slide. Na situação 1, cada bolinha azul representa um indivíduo, ok? E nós temos espaços vazios aí entre esses indivíduos. Na situação 2, cada bolinha azul também simboliza, né, um indivíduo, uma pessoa, mas nós temos aí as setinhas indicando movimentos de interação. Quando os indivíduos permanecem em si mesmo, né, permanecem apenas observando o seu próprio eu, tudo que se tem, tudo que se quer, voltando mesmo aquela percepção para o seu centro, existe também uma sensação de vazio e solidão, porque a gente não consegue construir essa conexão entre o eu e o outro. Na segunda situação, nós temos o eu existe, são essas bolinhas azuis. Mas o eu também percebe que existe o outro, existe outros, existe todo um sistema que é muito maior do que o meu próprio eu. E ele faz esse movimento de conexão, de troca de conhecimento, de fala, de escuta, que é o que a gente vem trabalhando aqui no nosso curso. Nós não excluímos o nosso eu dentro desse curso. Nós conhecemos o nosso próprio eu e através desse conhecimento nós fazemos o movimento de autotranscendência. Principalmente quando a gente se encontra nas aulas ao vivo. A gente faz essas trocas maravilhosas no nosso grupo de WhatsApp. Quantas coisas a gente conseguiu, então, transcender uma para a outra de uma forma aí tão bonita, generosa e empática. O que difere muitas vezes a situação 1 da situação 2 é o medo de se expor, o medo de parecer-se vulnerável. E o movimento, né, de sair de si mesmo nos gera, sim, um certo desconforto. Porque aí as pessoas podem, então, perceber quem realmente somos. Tanto as nossas habilidades e qualidades, quanto também as coisas que precisamos trabalhar. E para as mulheres mais perfeccionistas, essa questão de mostrar-se, né, um pouco mais em relação à qualidade, em relação à habilidade, exige delas uma superação constante, diária, e que traz ainda mais desconforto e sofrimento. Então é como se fosse necessário retornar sempre para o eu, sempre para o eu. E quando a gente faz esse movimento, a gente retorna para a situação 1, que nos traz essa sensação, então, de solidão, de que estamos sozinhas, porque a gente se recorta do todo, a gente se recorta dessa realidade. Porque a gente consegue se conectar através da nossa dor, através das nossas experiências, através do nosso amor, através da nossa empatia, da nossa compaixão. Então, nós podemos fazer esse movimento de conexão, de interação de diversas formas. É preciso perceber que ele também traz para a gente diversas coisas maravilhosas, como a oportunidade de conhecer mulheres tão incríveis como a gente está conhecendo aqui nesse curso. E aí, ao longo do nosso processo,
ao longo, né, da nossa jornada. A gente fez então um movimento de começar pelo eu. A gente sempre começa pelo eu. Como que eu vou conhecer o outro? Como que eu vou perceber o comportamento do outro, as manifestações, se eu não consigo identificar a minha própria manifestação, tudo aquilo que está dentro da minha mente, das minhas emoções e que de alguma forma expressa através, né, do meu comportamento. E aí a gente percebe que o eu, ele é muito complexo. Ele tem uma parte que é biológica, uma parte que é psicológica, uma parte que é espiritual, e nós temos também uma parte que se expressa socialmente. Nós somos seres sociais. Nós sobrevivemos a partir da construção de pequenas vilas, pequenas comunidades. Como a gente colocou no nosso módulo 2, a mulher ela teve um papel essencial na manutenção, na sobrevivência do grupo. Então pense que esse aspecto social, ele também está interconectado com a nossa evolução biológica. Através aí, ó, de milhares de anos. Os seres humanos vieram se desenvolvendo biologicamente, socialmente, psicologicamente, emocionalmente, de forma interrelacionada. Acabou que a parte espiritual ela ficou um pouco esquecida ao longo desse processo, principalmente com a entrada do conceito de religião. Várias pessoas ainda associam espiritualidade com religiosidade, e nós falamos na aula anterior muito sobre isso, que espiritualidade é essa conexão com algo que é muito maior do que você, esse processo de autotranscendência. Autotranscendência também pode ser colocado como espiritualidade, independente da sua religião, independente se você não tem religião. Mas é ter esse propósito, ter essa percepção de que as coisas se encaminham e que você sim pode atuar também ao longo desse processo. Então a gente começou pelo eu, a gente começou por algumas partes. Nós vimos um pouco mais sobre as emoções, sobre os pensamentos, sobre os nossos hábitos, nós vimos também sobre o nosso corpo, a alimentação. É fundamental a gente perceber isso, que a gente foi parte por parte, para que a gente pudesse tentar chegar numa totalidade. Porque aí, quando a gente conhece todas essas partes, a gente também consegue identificar aquilo que a gente quer modificar, aquilo que a gente quer melhorar e aquilo que a gente não quer mais ter no nosso caminho. E aí é a chave de virada para a sua transformação. É o que a gente vai fazer juntas no nosso terceiro módulo, no módulo de transformação. Então a gente foi percebendo as partes até chegar a uma totalidade. E sempre que a gente percebe as partes, a gente também consegue perceber as dissociações. O que tem ali de contraditório, o que gera conflito interno. Tudo isso é muito importante para o nosso processo final. A gente não quer excluir nada disso. Isso tudo faz parte de nós. Todas essas manifestações. Até mesmo aquilo que você considera como nem tão bom assim, mas que faz parte de você. E vai ser essencial para a gente descobrir quais são as crenças limitantes dentro desse processo, que a gente já vem de alguma forma trabalhando. Dentro da roda da vida, que a gente apresentou lá no primeiro módulo, bem no início da nossa jornada, eu trouxe para vocês vários aspectos que a gente poderia tentar, né, entender um pouco mais aí a dinâmica desses aspectos na nossa vida e que a gente também poderia pensar sobre os valores que são fundamentais e os negociáveis em cada um desses aspectos. Além disso, é legal a gente observar que as prioridades, elas mudam ao longo da nossa jornada, ao longo das fases da nossa vida. Pode ser que nesse momento você esteja focando um pouco mais no desenvolvimento da sua saúde e disposição, dos seus recursos financeiros, e que você de alguma forma não esteja tão focado assim no seu relacionamento amoroso ou na vida social. É legal perceber essa transitoriedade, porque a gente vem falando aqui várias vezes que tudo é impermanente.
Até mesmo dentro de uma prática de meditação, por exemplo, a gente não fica num estado meditativo 100% do tempo. A nossa mente ela vai no estado ativo, de vigília, e ela volta, a gente quase chega ao relaxamento total, que é caracterizado pela fase do sono, retorna à fase meditativa. Então, nós temos uma variação, e assim acontece com a gente dentro de um único dia. Nós podemos ter diversas emoções. Você pode acordar mais disposta, você pode, às vezes, planejar várias coisas, e ao longo desse dia acontecerem alguns fatos que de alguma forma te trazem um desconforto, e aí você sente que não consegue mais realizar todas aquelas ações, mas aí você se conecta com o seu próprio eu de novo, e não, eu consigo, vamos lá, vamos movimentar, a motivação está presente, e é isso mesmo, a gente não é permanente, nós somos impermanentes, e essa é a beleza também, porque isso nos permite nos transformar, de acordo com aquilo que a gente busca. Então, se você ainda não fez a roda da vida, eu sugiro muito que você faça. Ela vai te dar um direcionamento essencial agora no nosso processo final de transformação, que na verdade não é final, é temporário, né? Nós estamos em constante transformação até o final das nossas vidas. Nós não somos aí um produto único. Todo estímulo que chega até nós é captado pelos nossos sentidos. Nós temos um processamento inicial através de uma função básica de sobrevivência. Mas que depois disso nós temos também a construção das emoções, sentimentos, pensamentos e ações. O nosso cérebro maravilhoso, que está aqui nessa imagem, né? Ele capta essas informações e ele interpreta o tempo todo. Então nós temos uma máquina de interpretação, mas que muitas vezes leva em consideração uma narrativa anterior, um repertório anterior. Por isso a gente tem a tendência de sempre agir da mesma forma se a gente faz as nossas ações de maneira automática. Se nós não conseguimos estar conscientes do que está acontecendo naquele momento. Eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês aqui. Vamos pensar então que uma situação acontece, um evento acontece, né? E ele é captado principalmente pelo nosso sistema óptico, né? Nós somos muito visuais. É claro que todos os outros sentidos também fazem parte desse processo de captação desse evento. Mas o primeiro, a levar essa informação para o nosso córtex cerebral é o sistema óptico. Então, esse evento chega até nós e ele diretamente é processado, pelo nosso sistema aqui atrás, nós temos esse lobo óptico, interpretado primeiramente na região que a gente fala que é a região básica de funcionamento, que garante a nossa sobrevivência. Então, se for um evento que de alguma forma nos causa um desconforto, nós vamos ter a ativação do eixo HPA, produção de adrenalina e cortisol, nós vamos ter um aumento dos níveis de ansiedade e estresse. Olha como acontece tudo muito rápido. O evento chegou ao meu sistema óptico, ele é interpretado em milésimos de segundo e essa informação então já é processada aqui para que você responda automaticamente. Muitas vezes, se aquele evento traz desconforto, nós temos a tendência de nos afastar daquela situação. Nós não queremos sentir aquele desconforto. E se é um evento positivo, nós temos a tendência, então, de nos aproximar daquela sensação. É baseado nos nossos registros que a gente vai diferir o que causa desconforto e o que não causa. Então, dependendo das situações que eu passei no meu passado, referentes, por exemplo, no meu trabalho, uma apresentação, se eu tive algum problema em relação a uma apresentação no passado, pode ser que toda vez que eu venha fazer uma apresentação, eu ainda tenho as mesmas sensações que eu tive naquela vez. Mas se eu tomo consciência desse processo, se essa informação então sai do meu sistema aqui do hipotálamo, da amígdala, e vai para o córtex pré-frontal, a sensação, então, passa a ser processada sob forma de pensamento e ação. E aí eu tenho uma resposta.
Essa resposta, ela não é só externa, através do comportamento, mas é uma resposta interna. Tudo começa aqui. O pensamento, então, essas sensações, essa interpretação, produz neurotransmissores, hormônios, que são levados para todo o nosso corpo. Então, tudo aquilo que eu cultivo na minha mente gera impacto no meu corpo. Não é pontual, nada é pontual, conseguem perceber isso? Realmente libera uma cadeia aqui de informação, uma cadeia, né, de reações químicas, bioquímicas, que afetam várias regiões do nosso corpo, principalmente as associadas ao sistema cardiovascular, ao sistema digestório, porque são conexões diretas com o nosso sistema límbico, nosso sistema nervoso central, ok? Vou passar aqui para gente. Então, nós temos uma construção, né, de mapas mentais, que tem um mapa, então, intrapessoal, de acordo com todos aqueles eventos, estímulos que chegam. Eu tenho a construção, então, de sensações, de pensamentos e de crenças. As crenças, muitas vezes, estão associadas a situações que eu passei, que se repetiram, e o resultado foi o mesmo. Mas além dessa crença, desse arquétipo individual, nós temos um arquétipo social, que muitas vezes pode ser transmitido pela nossa família. Então, a gente, desde pequena, por exemplo, né, no meu círculo ali familiar, eu percebi que os meus pais passaram por muitas dificuldades para manter, às vezes, a casa, né, para colocar comida dentro de casa, para levar os filhos para estudar numa escola boa. Então, a gente tem uma construção aí de crenças limitatórias, né? É como se fosse, vamos colocar da seguinte forma, é como se houvesse sempre o medo da escassez. Então, isso de forma inconsciente foi sendo construído dentro da minha psique, dentro também do meu arquétipo individual. E eu carrego isso ao longo da minha jornada, como se o tempo todo eu tivesse medo de que as coisas fossem faltar, mesmo que esteja tudo bem. Mas parece que na próxima curva que eu virar, algo vai acontecer e eu vou perder tudo aquilo. E aí eu não consigo nem aproveitar os sucessos que eu tenho ao longo da minha jornada, da própria jornada. Nós temos várias crenças também associadas ao dinheiro, como se o dinheiro fosse sujo, como se a gente não merecesse, né, ter o dinheiro. Então a gente pode perceber que existem várias crenças e nós vamos trabalhar todas elas no nosso próximo módulo, no módulo da transformação. A partir dessa construção intrapessoal, nós temos uma construção interpessoal, porque nós não estamos sozinhas. Nós somos seres sociais, nós atuamos, né, no mundo sob diversas formas, dentro do nosso grupo familiar, na nossa profissão. Então, quando a gente sai para esse nível interpessoal, o que me conecta com o outro é o meu comportamento. Muitas vezes a gente vai, então, se conectar com pessoas que tenham comportamentos muito próximos a nós. E aí a gente não vai gerar tanto conflito assim. Mas o problema é quando eu encontro com pessoas que têm comportamentos que estão associados dentro do meu repertório a coisas que ameaçam a minha sobrevivência. Muitas vezes são dissonantes com o meu comportamento. E eu tenho a tendência de me afastar dessas pessoas. Mas se eu não consigo me afastar, os conflitos então são gerados, né? Isso é muito comum. E aí, por isso, é muito importante o conceito de inteligência emocional que eu trouxe para vocês em uma das aulas anteriores, no nosso módulo. Susan David, gosto muito dela, em 2018 ela publicou esse livro chamado Agilidade Emocional, e ela traz conceitos que eu já abordei aqui com vocês, relacionados à narrativa. Um fato acontece no passado, gera um resultado, e a gente carrega essa narrativa durante toda a nossa jornada. Como nesse gráfico mostrado aqui para vocês, né, nós temos então uma experiência que aconteceu no passado, por exemplo, e que gerou sim algumas consequências lá no passado. Hoje, no presente, quando essa mesma situação acontece,
a minha tendência não é ficar somente no presente. A minha tendência é pegar todas as consequências que aconteceram no passado, trazer para o presente, mas também projetar para o futuro. E aí a gente pode ter várias crenças associadas aí, né? Eu, como mulher, eu não consigo desempenhar, às vezes, uma atividade que exige mais força. Eu, como mulher, eu não consigo estar em cargos aí de destaque, de diretoria, porque exigiriam de mim um comportamento mais masculinizado. E por aí vai, né? Eu, como mulher, se eu quero ter um sucesso profissional, eu não posso, de alguma forma, valorizar a minha beleza, o meu corpo. Então, a gente vai trazendo essas narrativas para o presente, mas também para o futuro. E é importante a gente observar que as causas e consequências do momento presente são completamente diferentes das causas e consequências dos momentos anteriores e serão diferentes dos momentos futuros. E aí, como então ter essa agilidade emocional para perceber isso? Sempre que uma narrativa acontecer, é importante você reconhecer pontualmente, né, aquele momento, aquele evento, acolher as sensações e pensamentos que você tem sim, e você pode se afastar daquela situação, mas não no intuito de retornar à narrativa e deixar isso sempre se repetir. Você se afasta, mas você é coerente com seus motivos e princípios. Ou seja, você está num conflito com uma pessoa, né, no trabalho, por exemplo, ou dentro de casa. A pessoa traz várias questões para você. Você primeiro reconhece aquela situação, até mesmo que a pessoa está pontuando, você acolhe tudo que está chegando, e você pode virar para aquela pessoa e falar assim: olha, eu gostaria de conversar com você sobre isso num outro momento. Acho que agora não é o momento ideal, eu preciso refletir um pouquinho mais. Ótimo, você se afastou daquela situação naquele instante, mas você ainda não resolveu aquele episódio, você não resolveu aquele conflito, aquela situação. E aí, de acordo com seus motivos e princípios, e com o que você sente, você pode então fazer uma ressignificação. Um outro momento, não tão distante do primeiro, né, para que as coisas possam ser resolvidas de uma forma também dinâmica. Você então conversa com essa pessoa falando como você se sente e fazendo o seu pedido também. Isso também está associado com a comunicação não violenta, né? Quando a gente percebe então que dentro daquela relação eu consigo falar o que eu sinto, não apontar o dedo para o outro, mas falar o que eu sinto. Olha, eu não estou me sentindo bem dentro dessa situação por causa disso, disso. Eu gostaria que nós encontrássemos, às vezes, um ponto de equilíbrio na distribuição das tarefas. Fazer, então, também esse pedido é muito importante, para que a gente possa seguir em frente e modificar a narrativa. Porque se eu não faço o meu pedido, se eu não coloco como eu estou, a outra pessoa, muitas vezes, não vai compreender, né, o meu mapa mental, o que está passando aqui dentro. E aí a gente encontra essa prosperidade nas nossas relações, nas nossas interações, nas nossas tarefas, né, diárias. É importante a gente perceber sobre isso. E como a gente está reagindo ao mundo. Se nós estamos reagindo ou se a gente está agindo, né? São coisas diferentes. A ação, ela nos traz também uma maior conexão com o nosso próprio eu, porque a gente reconhece tudo aquilo que está aí dentro se manifestando, os nossos desejos, as nossas qualidades. Já a reação, por outro lado, muitas vezes nos traz ainda mais desconforto, porque a gente acaba agindo de uma forma que a gente não gostaria. E aí a gente gera mais conflitos. Mais uma vez, a importância da inteligência emocional e da comunicação não violenta. E quando a gente está no estado reativo, muitas vezes a gente constrói estilos de pensamentos que são pessimistas, né? Quem aqui nunca pensou, por exemplo, um pensamento associado à permanência, de que aquela situação vai durar para sempre, de que aquele fato vai estragar tudo?
de que a culpa é minha, né? Sou eu sou o problema, de que não existe nada que eu possa fazer a respeito. É como se realmente a soma de 1 mais 1 fosse sempre igual a 2. E o 2 ele não pudesse ser resultado de nenhum outro tipo, né, de somatório, de divisão, de subtração. Então a gente não consegue perceber diferentes estratégias aqui nesse estilo de pensamento pessimista, que muitas vezes é o estilo de pensamento de uma pessoa que apenas reage. O estilo de pensamento otimista, ele traria uma subjetividade, então, daquela situação, percebendo ela como pontual, é temporário, no espaço e tempo, trazendo a narrativa apenas para o momento presente. Isso vai passar. Quantas situações a gente teve na nossa jornada que passou realmente, né? Relacionado apenas àquela situação específica, que existem inúmeras causas e consequências para essa situação, que não é apenas eu não estou sozinha no mundo, eu não estou isolado, aquele movimento de autotranscendência, né? Sair de si mesmo, é reconhecer-se também um ser aí pequeno em meio a tantas causas e consequências possíveis, né? Um movimento de humildade. E que existe algo que eu possa fazer a respeito, mesmo que esse algo seja para mim, para que eu possa ficar mais calma, para que eu possa compreender alguns dos meus processos, das minhas necessidades. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu acho que foi em 2018, né? Vários meninos aí ficaram presos em uma caverna com seu instrutor e eles meditaram, né, ao longo desses 18 dias, o que garantiu em grande parte a sobrevivência desses meninos dentro dessa caverna. A meditação, então, trouxe para eles esse ponto presente da narrativa, né? Vamos viver o hoje. Não vamos ficar criando uma possibilidade para o futuro de algo que não seja favorável à nossa sobrevivência. A meditação nos traz esse olhar um pouco mais otimista nesse sentido de perceber que tudo é temporário. E eu acho que esse ensinamento que eles trouxeram para nós, né, o professor deles, o instrutor, os meninos que sobreviveram, é muito importante para que a gente entenda que tudo começa na nossa mente. Nós temos, em média, 72 mil pensamentos por dia. Eu já falei para vocês aqui que cerca de 90% deles são os mesmos do dia anterior. Então, eu te faço um convite agora, mais uma vez, que você tenha, né, a consciência dos seus pensamentos. E sempre que você perceber um que seja pessimista, que te põe para baixo, que te julga, que te critica, eu quero que você, primeiramente, acolha esse pensamento, mas que você traga um pensamento positivo em cima dele. Se você quiser até rir desse pensamento pessimista, né, o riso também ajuda nesse processo de dissociação de impacto emocional. Faça esse movimento. É importante a gente substituir pensamentos negativos por positivos. Então, quando vier aquele pensamento, eu não consigo, eu não sou capaz, fale para você: nossa, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente daquela situação anterior. E além disso, eu tenho uma motivação interna que me movimenta para o meu sucesso. As causas e consequências são outras. Eu tenho muito mais bagagem hoje. Eu sei muito melhor onde eu quero chegar, para onde eu quero caminhar. E é assim que a gente vai construindo. É assim que a gente vai caminhando. Não há limitações para a nossa mente. O que há limitação é pensar, né, que você, de alguma forma, não tem domínio sobre os seus próprios pensamentos e emoções, escolhas e ações. O domínio não quer dizer que você controla 100% dos resultados. O domínio quer dizer um manejo, uma gestão. Nós precisamos gerir tudo aquilo que a gente está sentindo para que a gente possa caminhar numa direção que a gente deseja. É muito engrandecedor, né? Quando a gente consegue perceber, nossa, eu consegui passar por essa situação de conflito e eu consegui mostrar o meu melhor.
conseguir mostrar quem eu realmente sou, o que eu quero com uma relação interpessoal. E é esse o meu convite para vocês, para que nesse próximo módulo de transformação, vocês se abram mais para esse movimento de interconexão e também para esse movimento de aceitação, porque não existe processo de transformação sem aceitação. E aí eu quero trazer também, antes da gente finalizar, que é o nosso último slide aqui, né? Eu acabei fechando, mas o nosso último slide, ele traz a saída da zona de conforto, que é exatamente o que a gente está falando ao longo desse processo. Quando, né, eu proponho para vocês se conhecer, quando eu proponho para vocês perceber aquilo que te incomoda, modificar uma ação, um hábito, adquirir um novo hábito, tudo isso é sair da zona de conforto. A zona de conforto, ela é caracterizada por situações que se repetem, que você tem um controle de quase todas as consequências associadas àquela ação. Porque você já repetiu ela tantas vezes que você já sabe até o resultado que vai gerar. Só que ela te impede, então, de crescer, de adquirir novas habilidades, de vencer, às vezes, situações aí que há muito você quer, né? De conseguir, de conquistar novos sonhos, novos projetos. Porque se você faz sempre do mesmo jeito, você não vai conseguir resultados diferentes. E para sair da zona de conforto, você necessariamente vai passar pela zona do medo. Que aí você vai ter aquela sensação de insegurança. Insegurança em relação aos resultados que vão chegar, né? Ao que você precisa fazer. Então, se você perde um emprego hoje, por exemplo, você vai ter medo em relação a como sustentar a sua família. Você vai ter medo em relação ao seu papel social. Se você vai conseguir um novo emprego, se você está velha para conseguir um novo emprego ou não, se você vai precisar adquirir novas habilidades. Todos esses medos vão chegar. E muitas vezes o medo vai fazer com que a gente volte para a zona de conforto e a gente retorna para aquela zona de conforto. Porque a gente se esquece que após a zona do medo nós temos a zona de aprendizado. Então, se eu perco meu emprego hoje, eu me proponho a aprender, né, novas técnicas, às vezes fazer um novo curso, me atualizar, eu então chego nessa zona de aprendizado, que vai me trazer, consequentemente, um crescimento pessoal para lidar com todas essas emoções e pensamentos, gerir tudo isso, né? Mas também vai me dar uma possibilidade aí de estabelecer novos objetivos, novos planos, novos propósitos, de realizar coisas diferentes, de aspirar, né, coisas melhores para a minha vida, relações melhores. A gente permanece em vários relacionamentos aí que não estão realmente, né, sendo produtivos para nós, às vezes até um pouco não saudáveis, porque a gente tem medo, às vezes, de encontrar uma outra pessoa, e aí a gente constrói crenças de que a gente não vai achar ninguém melhor que essa pessoa, né? A gente não merece ter o que a gente busca, o amor, a companhia, o carinho. E a gente vai trabalhar sobre isso também em crenças no nosso próximo módulo. Bom, foram muitas informações. Espero que você tenha aproveitado a nossa aula de hoje. Espero que você esteja empolgado para o nosso último módulo. Eu já estou até um pouquinho triste já que o nosso curso está quase no finalzinho, mas eu tenho certeza de que está valendo a pena para você, para a sua transformação e de que vai trazer inúmeros frutos para a sua jornada hoje e sempre. Um beijo grande, tenha um ótimo dia e até breve.